Boa noite a todas e todos. Vou começar fazendo minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelo claro, olho claro. Estou vestindo uma blusa preta, um cachecol roxo. Estou na minha casa, tem uma parede atrás de mim e uma porta, uma entrada. Queria primeiro dizer que nesse 27 de outubro, a gente está comemorando o Dia do Psicólogo, e eu queria parabenizar esses profissionais que são tão importantes aí, ainda mais nesse momento que a gente está atravessando, esses profissionais que acolhem, que escutam e que cuidam da subjetividade, que no final das contas é onde tudo começa. Então, parabéns para eles. E parabéns também para os profissionais da saúde que nessa pandemia estão sendo tão guerreiros, enfrentando essa crise que é uma das sem precedentes aí nos últimos tempos, e se arriscando e enfrentando uma série de dificuldades aí para cuidar do outro, também merece o nosso reconhecimento e os nossos parabéns. E por falar em coronavírus, hoje a live da saúde, a gente não pode deixar de pautar aqui que a gente está no meio de uma pandemia, 6 meses já, e embora a gente tenha flexibilizado e tenha tomado uma série de medidas, ainda é certo que a gente está no meio da crise, a gente tem risco, esse contágio ele está muito veloz, a gente conta com centenas de mortes no país, então fica aqui um apelo do Cardume para que a gente continue mantendo as medidas sanitárias, de isolamento, de uso de máscara, para cuidar de si e cuidar do outro, né? Para a gente preservar a nossa saúde. Então, essa live hoje, que aí contamos com a presença de tantas pessoas queridas e tão talentosas, essas mulheres, ela tem como proposta, dentro de uma visão do Cardume de fazer debate de ideias, de trazer uma conversa coletiva a respeito de propostas, ideias da saúde. Essas ideias elas já nasceram há um tempo, num grupo pequeno, depois teve conversas com grupos ampliados, e hoje a gente traz aqui para um debate mais público, mas lembrando que ela não se encerra aqui, o Cardume trabalha com uma ideia de movimento, e nesse movimento cabe sempre a participação, o incremento dessas ideias, e a vinda de outras ideias, né? Porque a gente preza a participação e o diálogo. Então, hoje a gente vai falar principalmente em defesa do SUS, e problematizar um pouquinho as questões que atravessam a saúde pública no nosso município, através de diferentes abordagens, tá? Então, começando aí com a Lívia, que vai pautar um pouquinho a visão da saúde no SUS e da saúde coletiva. Boa noite. Para quem não me conhece, né? Meu nome é Lívia. Sou uma mulher branca, de cabelo claro, de olho claro. Estou aqui na minha casa também, vestindo uma blusa, não sei se dá para ver, azul marinho. Tem uma parede e umas prateleiras atrás de mim, estou no meu quarto. Eu sou fisioterapeuta, apaixonada pelo SUS, pela sua forma de organização, né? Pelos princípios de integralidade, pensar, né, em toda a parte de saúde pública. Antes da criação do SUS, então o SUS ele veio lá junto com a Constituição de 88, e antes disso a saúde ela era descentralizada, né? Dividida, na verdade, não tinha um comando único. Então, você tinha o Ministério da Saúde, que você tinha a parte de prevenção de vacinas, e o Ministério da Previdência Social, que só tinha acesso àquele
trabalhador de carteira assinada, né? E era muito mais uma resolução de problemas, de doenças, do que focado na promoção e prevenção de saúde. Então, essa ideia de saúde como um todo veio com o SUS. E aí trouxe toda a parte da saúde para o Ministério da Saúde. E veio, né, junto com a Constituição, mas junto com o movimento de reforma sanitária. Então, o principal, quando a gente fala em sistema único de saúde, é isso, é um sistema único, essa unicidade, e um sistema integrado, complexo, para atender o indivíduo como um todo, né? Esse olhar integral para o indivíduo e para a saúde, que vai muito além de tratar a doença em si. Então, a parte de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, de vigilância ambiental, está dentro do olhar da saúde, né? E do SUS. Então, quando a gente pensa nos princípios que regem todo esse sistema, a gente fala da universalização. Então, que a saúde é um direito de todos, o acesso à saúde, né, tem que ser para todos. Então, um acesso universal a todos os serviços e políticas públicas. E num princípio de equidade, né, aquela coisa da gente tratar de forma desigual os desiguais. Então, com tanta desigualdade no país, então eu tenho que dar um investimento maior para quem precisa mais, tá? E esse olhar que eu já falei, que é o olhar integral, a integralidade, né? Esse outro princípio. Então, olhar todas as necessidades do indivíduo com ações de promoção de saúde, de prevenção, de tratamento e de reabilitação. De forma também articulada, né? Com outros setores. Então, muitas vezes com assistência social, por exemplo. Não só a parte da saúde, né? E o SUS, ele segue alguns princípios de organização. Então, a gente fala muito de regionalização e de hierarquização. Então, eu tenho o olhar da saúde para cada região, porque as populações são diferentes, as necessidades de cada local é diferente. Então, eu tenho essa divisão por área regional mesmo, geográfica, e a hierarquização. Então, eu tenho níveis de atenção diferentes, né? Seguindo uma complexidade. Então, do mais básico para o mais complexo. Pensar numa UBS até no mais complexo num hospital. Uma coisa importante que veio com a criação do SUS, e que é muito importante, então, assim, a descentralização. Então, a gente poder distribuir a responsabilidade entre os poderes, então, tanto o municipal, estadual, federal, mas sob um comando único, né, uma linha única de princípio, de tratamento. E seguindo todos os princípios, né, da Constituição de 88, a parte da participação popular, ela é muito importante dentro do SUS. Então, a sociedade, ela é fundamental no dia a dia, né, de formular as políticas públicas, de controlar a execução dessas políticas, de formular estratégias e de avaliar como que está acontecendo, né, se elas estão efetivas, se está atendendo todas as necessidades da população. Então, essa participação popular, ela é extremamente importante, ela funciona hoje muito bem com conselho, seja conselho gestor da UBS, conselho municipal, nos 3 níveis também, municipal, estadual, Conselho Nacional de Saúde. Eu acho que é isso que eu tinha para falar. Estou por aqui. Eu acho que é isso, assim. Então, para a gente olhar o SUS, né, ele tem esses princípios. Ele é universal, o acesso tem que ser para todo mundo. A gente fala até um estrangeiro, eu brinco que até o ET, se quiser vir para cá ser atendido, ele vai ser atendido também. De equidade, a gente tratar de forma desigual os desiguais. Integralidade, esse olhar do todo, né? Não só de doença, então é saúde, é o ambiente. Regionalização e hierarquização, então complexidade do mais básico para o mais complexo, dividido por áreas,
descentralizado, então para todos a responsabilidade é dividida para todo mundo, e a participação popular é essencial para controle e para formular estratégias e avaliar as políticas públicas. Obrigada, Lívia. A Lívia trouxe um panorama geral do SUS, que é importante a gente entender, e agora a Elisa vai falar um pouquinho como que se dá a atenção básica aqui no município, pensando principalmente nessas questões que a Lívia trouxe, do território, das desigualdades, porque Jundiaí é uma cidade rica, mas que tem muita pobreza, né? E tem muita desigualdade. E os territórios, eles são muito diferentes entre si. Então, a Elisa vai falar um pouquinho disso, vai falar como é que funciona e quais os problemas que a gente tem, né, em implantar esse sistema do jeito que ele deve ser. Boa noite, sou Elisa, sou uma mulher negra, com cabelo cacheado, meu sorriso é bem largo. Eu estou dentro do meu quarto também, do meu escritório, e tem alguns livros atrás de mim, algumas portas também no guarda-roupa. E eu sou terapeuta ocupacional, sou mãe da Helena, sou atuante do SUS, compartilho da Lívia também essa paixão aí do SUS, eu gosto muito do que eu faço, gosto de estudar também o SUS e gosto de fazer o SUS acontecer, né? Eu acho que eu tenho um grande orgulho, assim, né, de fazer parte disso tudo e de ter minha carreira praticamente construída no SUS, né? Eu tô no município de Jundiaí atuando, vai fazer 7 anos, né, no NASF, que é núcleo agora, né, nessa nova política nacional de atenção básica, é núcleo ampliado à saúde da família, e eu vou explicar um pouquinho depois. E eu vou falar um pouco, assim, né, a Lívia falou um pouco da teoria, eu vou falar do lado da prática, né, que eu acho que aí, e todo mundo sabe, né, quando a gente vai falar de teoria e prática, a gente tem aquela grande ponte, né, que a gente atravessa as duras penas, né. Eu acho que a grande dificuldade de fazer o SUS acontecer nessa integralidade, assim, ela começa, inclusive, na nossa formação profissional, no profissional de saúde, né, e aí eu quero falar um pouquinho do modelo médico. E esse modelo médico centrado é o que a gente está acostumado, é o que a gente mais entra num embate, tanto com a nossa profissão, eu falo nós, eu me incluo nisso, claro, né, da nossa formação profissional, que ela é totalmente fragmentada, e também eu falo disso como uma educação em saúde, nós somos educados, assim, é uma questão cultural do nosso Brasil, entender essa medicina enquanto comercializada, né? Então, assim, se eu tô com dor de cabeça por muito tempo, eu vou procurar um neurologista. Se eu quero, se eu tô mal, né? Eu não tô muito bem da minha emoção, eu vou procurar um psiquiatra. Se eu estou mal do meu estômago, procuro um outro especialista. E assim vai, né? A gente sempre vai procurar um especialista para causa doença. E aí o SUS, com tudo isso que a Lívia falou, a prática dele, ele acontece muito dentro da atenção básica, e ela é a porta de entrada. Então, a grande dificuldade para o profissional mas espera aí, eu não estudei para isso, né? Eu só sou enfermeiro, eu só sou técnico de enfermagem, eu não tenho nada a ver com isso, né? E aí o SUS, ele vem numa desconstrução, né? E aí, principalmente a estratégia de saúde da família, ela vem na contraconduta mesmo desse modelo mais hegemônico de acontecer a saúde, né? E aí isso traz vários embates, debates, mas também é o que mais enriquece o nosso SUS, né? Quando ele dá certo, gente, ele dá muito certo, né? E eu tenho, nessa minha trajetória de atenção básica, eu tenho muita história para contar, e eu quero até dar um exemplo depois de como isso acontece, mas essa talvez seja uma grande, assim, a dificuldade para de dentro, né? E a para de fora é essa, né? Por que um médico, por exemplo, eu vou procurar, tô com tanta dor, né, do meu estômago, por que um clínico vai me atender? E por que um clínico vai me encaminhar para um grupo, às vezes, de escuta, uma oferta de saúde mental? Por que ele entendeu isso? Eu não tô louco da minha cabeça, né? Então, assim, a gente funciona, né, nessa questão da integralidade, da equidade, quando a gente olha o ser humano num todo, né? E aí outras coisas também, né? A gente discute muito caso, a gente vai compartilhar esse caso, né? Então, esse caso, ele não fica no prontuário, assim, que o paciente fecha a porta. Então, se ele está demandando outras coisas, a gente vai fazer isso numa discussão.
E uma das coisas hoje, assim, né, que a gente foi perdendo um pouco a mão, inclusive não só por conta de questões municipais, mas por questões nacionais mesmo, inclusive do desmonte severo que a gente vem sofrendo a todos os dias, mas a gente tem perdido algumas coisas. Uma delas, né, a estratégia de saúde da família e uma unidade básica de saúde tradicional, elas funcionam de maneiras diferentes, né? Então, a unidade básica de saúde, ela vai funcionar com um pediatra, com um médico clínico e um ginecologista, e a equipe, isso seria uma equipe multi, né? Mais o enfermeiro, mais o técnico de enfermagem. E a estratégia de saúde da família, não, com já a formação do médico que está ali, é um do médico de uma formação de saúde da família, da clínica da família, da medicina de família e comunidade, mais o enfermeiro. E aí, dentro dessa equipe, o jeito de organizar tem os territórios e tem os agentes comunitários, né? Com o desmonte do SUS, a gente foi perdendo a força para que isso fosse uma diretriz. E hoje a PENAB está muito solta, então fica muito a critério do município como montar essa rede, né? Então foi perdendo muito. Mas assim, né, ainda no nosso município, a gente tem unidades básicas com agentes comunitários e a gente vai ter menos estratégias de saúde da família. Então, a gente tem mais unidades tradicionais funcionando com, a gente fala que é o PACS, né, que é o Programa de Agente Comunitário de Saúde, e a gente tem mais unidades assim do que unidades de estratégia de saúde da família. Qual que é a diferença maior, né? Porque uma das coisas que a PENAB deixa lá em Letras Miúdas desde 2017 é que não tem agora mais tanto critério para a estratégia da saúde da família funcionar tão descentralizada. Então, algumas modalidades falam até 4 mil, 5 mil prontuários ativos. Né? Eu atuo numa unidade básica com o PACS, né, com o agente comunitário, que tem mais de 20 mil prontuários ativos. Então, eu estou dizendo que eu não alcanço toda essa população, não consigo ter esse alcance nesse território, não consigo bater de porta em porta, né? E com certeza, né, a unidade que não tem o agente comunitário, toda vez eu falo, que pena, né, que a gente não tem o agente comunitário para estar ali com esse acompanhamento que a gente fala que é longitudinal, né, que a gente acompanha na linha do tempo mesmo, que é aquela criança que a gente vê crescer, né, que ela passa o tempo todo ali, vai fazer as consultas de desenvolvimento, depois as consultas de rotina, depois ela vai e passa já para a idade adulta, então a gente acompanha essa criança. Então, algumas unidades nossas a gente tem sim, né? E a gente consegue acompanhar mesmo casos assim que a gente consegue ver e o prontuário, né, tá desse tamanho, porque ela faz parte da vida da pessoa ali. Então, essa é uma grande dificuldade hoje, né? A gente não tem mais esse modelo. Existem outros modelos que o município está criando com as próprias políticas internas, né? E isso tem a diretriz, tem um norte para a gente seguir, mas aí essa estratégia, né, essa coisa de fazer algo menor, da gente ter um conhecimento menor da nossa área, ela não acontece muito aqui em Jundiaí. E creio que ela não tenha acontecido em quase nenhum município, porque quando muda uma política nacional, muda os seus financiamentos. Então, fica inviável, né? Vamos pensar assim, né? Fica financeiramente inviável fazer isso. E aí, dentro dessa construção do SUS, a estratégia de saúde da família, tem também o NASF, né, que é onde eu participo. A princípio, ele era algo para ser uma rede de apoio, né? Então, a gente funcionava como um apoio para a unidade, para que esses casos mais complexos, difíceis, e essa oferta, ampliar o cardápio de oferta de uma unidade básica de saúde. Atualmente, né, ele muda, ele vira um núcleo ampliado, e como fosse algo mais anexo mesmo das unidades, né? Então, a gente já passou por muita reformulação. Em 7 anos que eu estou aqui, eu comecei, né, com o NASF, inclusive. Não tinha NASF aqui em Jundiaí. Acho que estava numa das primeiras equipes. E acho que hoje a gente está, assim, numa grande... Acho que a gente ganhou muito, né, com mais equipes de NASF. E foi legal, né, como eu falei para vocês no começo, era muito engraçado, porque discutir um caso... acabar com a lógica do encaminhamento, ou seja, tá chorando, manda para o psicólogo, manda para o psiquiatra. Não, vem cá, colega, vamos conversar, né? O que está acontecendo? O que você achou que essa pessoa está chorando tanto?
Vamos conversar um pouquinho sobre a gente, tanto medicação aí, que está tomando um benzodiazepínico, que é o calmante, por exemplo. Está tomando há quanto tempo esse calmante? Vamos conversar, quem sabe a gente consegue entender o nó, né, dessa pessoa, ou por quê, né? Essa pessoa vem sempre aqui, toda hora, tá chorando o tempo todo, vem aqui na unidade, né, quase de segunda a sexta, ela vem, ela chora sempre no mesmo horário. Vamos fazer uma visita domiciliar, né? Vamos ver o que está acontecendo nessa casa também. Então, assim, a gente articula muito bem, né, junto ao NASF, com a equipe da atenção básica, seja ela de uma estratégia da família, saúde da família, ou da atenção básica tradicional, a gente articula muito. Então, a atenção básica, ela é, assim, a porta de entrada e, como a Lívia falou, é a grande articuladora de rede, né? E um dos casos que eu queria contar aqui para você, bem rapidinho, né? Porque não tenho muito tempo, mas são casos de acumulação, né? Que a gente sempre vê nessas, pensando aí, que a gente vê tem, né? Esses documentários aí do acúmulo, mas a acumulação, ela é algo assim que ela envolve muitas coisas. Envolve a questão sanitária, às vezes, tem casa que, né, a questão da acumulação também tem a questão de pragas, enfim, né? Aí tem uma reclamação, essa reclamação é feita num outro lugar, a gente tem que falar, às vezes, com o setor da Câmara e falar assim, gente, né, não é bem assim, né? Mas dá remédio, vamos internar essa pessoa, não é bem assim que funciona, então a gente aciona essa família, e aí, como a Lívia falou, né, vai falar com a assistência social, às vezes, porque a gente vai precisar de uma rede de apoio, vai dar o suporte para essa pessoa, vai, às vezes, ter que conversar com o vizinho para dizer, olha, né, isso é um processo, ele é longo, ele é lento, não dá para a gente fazer assim de um dia para a noite. Então, veja bem, né, olha só como a gente articula todo esse cuidado, e esse cuidado, ele é fundamentado muito nessa questão da humanização, da gente pensar nisso com carinho, com cuidado mesmo, né, não dá para a gente chegar e modificar a vida de alguém, né? Então, eu acho que a atenção básica, ela está aí justamente para isso, né? Para promover saúde, para a gente debater saúde, e mais do que a gente pensa também, é dizer sobre cidadania, né? Dos direitos do usuário também, como que eu posso também conversar com o meu médico sobre o meu projeto de cuidado, quantas vezes a enfermeira também ali, o acolhimento é uma diretriz clínica dentro da atenção básica. Às vezes um acolhimento só, né? Ela conversou, ela desabafou ali naquele momento, que está acontecendo uma série de coisas, e aquele acolhimento foi super diretivo, e isso vai, sim, direcionar para outros lugares da saúde, mas aquele acolhimento foi fundamental. Então, vocês podem, né, quem usa o SUS sabe, né, chega na recepção e fala, vamos pedir uma ficha de acolhimento para você. E isso é fundamental para a gente. O acolhimento é isso, ouvir, né, levantar queixas ali, possíveis soluções também, né, discutir isso, a gente faz junto. Então, a gente tem a estratégia de matriciamento, que é uma palavra um pouco feia, né, mas o matriciamento é isso, é discutir, é conversar, é trocar saber, eu aprendo com o agente comunitário, eu também passo algumas informações para a equipe, e assim vai, né, como que a gente vai conversando isso, e também diluindo as angústias nossas também, enquanto profissional, também é um espaço para isso, é para dizer assim, olha, eu acho que eu estou no meu limite aqui enquanto profissional também, a gente precisa cuidar disso também, eu acho que vou ter que passar a bola para outra pessoa agora nesse momento, porque, né, para mim agora deu nessa questão, até pela minha capacidade técnica, agora vamos, quem sabe, quem aqui pode fazer isso agora, nesse momento. Então, isso também é fundamental. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês, né, e acho que é o grande nó, assim, para a gente, sempre parece que a gente está sempre numa eterna desconstrução, e às vezes isso gera muito embate. Acho que talvez a Raquel fale isso com mais clareza ainda, né? E eu trago isso também dentro do eixo que eu trabalho na atenção básica, que é a saúde mental, que é isso, né? A gente sempre vai separar tudo, a gente tem essa visão muito fragmentada das coisas. Então, às vezes, a gente vai lá para a saúde mental e o usuário, ou eu também, né? Ou né, o profissional angustiado também quer receitar mais, né? O remédio, o calmante. E aquilo não é, a gente não é só, né? Parece que a gente só é assim, né? Só tem cabeça ou só tem corpo.
e a gente é um todo, né? E acho que essa visão, ela é mais difícil, né? Tanto na prática, né? Como que a gente vai produzir algo assim, sem entrar numa máquina de produção aí de saúde, né? E às vezes os indicadores da atenção básica, às vezes a gente, no fazer da saúde, a gente acaba entrando nessa lógica. Então a gente tem que estar o tempo todo saindo desse lugar, porque realmente, gente, é o tanto de procedimento que tem, o tanto de atividade que tem, é grupo, é isso, e aí na hora de faturar, isso vira essa produção toda, e a gente tem que estar sempre retrocedendo, tomando cuidado, para que isso também não vire uma grande máquina de fazer e não de cuidar, né? Então, acho que é isso que eu tenho para falar, estou à disposição de vocês. Obrigada, Elisa. A gente vê assim, é muito legal ver esse relato, né, de como o SUS trabalha a pessoa enquanto sujeito, né, e não enquanto alguém que tem uma doença e a partir dessa doença dá um comprimido, né, que é um pouco a lógica que a gente está vivendo hoje, como se aquela pessoa e aquela doença, aquela questão não tivesse nada a ver com a vida que ela tem, enfim. Mas a gente precisa dar cobertura para todo mundo, né? Então a gente precisa escolher um modelo que possibilite isso, possibilite esse acesso para o município inteiro. E aí é um desafio que a gente tem pela frente. Mas obrigada. A Tarsila agora tem o desafio de falar sobre um monte de coisa em pouco tempo. E coisas complexas, né? Que é o acesso, a questão da regulação e da transparência. Mas a ideia é dar uma noção geral e pensar em alguns nós aí que a gente tem para fazer uma reflexão aí junto. Olá, Simone, obrigada. Gente, boa noite a todos. Meu nome é Tarsila, eu sou advogada e me especializei em direito sanitário e depois me apaixonei pelo SUS na minha prática profissional e fui fazer um mestrado em saúde coletiva. E eu sou uma militante do SUS e trabalho exclusivamente no SUS e na defesa do SUS já há quase 10 anos. Sou uma mulher branca, cabelo castanho, tenho olhos claros, estou na cozinha da minha casa. Atrás de mim não tenho livros, tenho uma porta. E eu que, assim, a Elisa abordou, né, tanto a Lívia como a Elisa abordaram essa questão do principiológica do SUS, né, que é a universalidade, os 3 pilares principais, né, a universalidade, a integralidade e a igualdade, que a gente traduz para uma ideia de equidade, por conta de que os sujeitos têm que ser cuidados na medida das suas necessidades, e a gente está num país extremamente desigual, onde as questões de saúde são muito heterogêneas, né? Não só num país, mas nos municípios de forma geral, a gente observa esse cenário também. E quando a gente fala em atenção primária, né, e a Elisa colocou muito bem como é que é a dimensão da importância, né, o grande coração pulsante do SUS é a atenção primária, porque ela tem a missão de resolver 85% dos problemas do território, né, de saúde do território, e para isso a gente tem que ter uma cobertura, né, de estratégia de saúde da família, que é um modelo que, historicamente, né, dentro do que as evidências trazem, é um modelo que possibilita a gente se aproximar de uma cobertura universal, né, ou seja, de um acesso universal para toda a população. E esse é um dos desafios da Agenda 2030, né, os desafios de desenvolvimento sustentável, colocados pela ONU, né, conseguir acesso universal, para garantir acesso universal para toda a população. E a atenção primária é uma porta de entrada do SUS, né? Diferente da atenção secundária, da atenção terciária, né? Ou seja, dos serviços especializados, que não são portas de entrada, né? Ou seja, para você acessar um serviço especializado, né? Um médico especialista, uma cirurgia eletiva, ou seja, que não é de urgência, né? Porque os serviços de urgência são também portas de entrada, né? Então, o SUS tem algumas portas de entrada, atenção primária, serviços de urgência,
serviços de acesso especializado, como, por exemplo, os serviços de saúde mental, né, os CAPs, que têm acesso aberto, os serviços de, o CTA, né, que é o Centro de Terapias, não lembro agora a sigla, mas, enfim, para testagem, né, de diversas doenças infecto-contagiosas, você acessa diretamente, não precisa necessariamente passar pela atenção primária, né? Mas quando você precisa de um dermatologista, né, numa situação que não é de urgência, de um ortopedista, de um reumatologista, de um neurologista, você necessariamente passa pela atenção primária, né, atendida no serviço da atenção primária, e esse serviço, depois de cuidar de você e esgotar as, né, possibilidades de tratamento ali, ele te referencia para um serviço especializado. Essa referência e contra-referência, porque depois esse usuário vai voltar para a atenção primária e continuar o cuidado dele na atenção primária, né, que é aquela ideia que a Lívia falou, da atenção primária ser ordenadora do cuidado. A gente chama isso de regulação em saúde, né, então a regulação em saúde, ela é uma área super importante do SUS, que organiza o sistema, né, garante eficiência, garante atendimento nos tempos oportunos dos usuários, garante que a gente consiga ter uma demanda que os orçamentos e o planejamento em saúde vai conseguir dar conta, né? E aí isso é um grande desafio também para o sistema, né? Porque quando a gente pensa no SUS, a gente tem sempre que pensar no SUS de forma sistêmica, né? Então, você não consegue pensar no SUS olhando só para o que está acontecendo no município. Você tem que olhar para a região de saúde, você tem que olhar para o estado e você tem que ter uma gestão interfederativa, né? Ou seja, a pandemia mostrou isso de forma muito expressiva, né? Porque você precisa ter uma gestão compartilhada com a União, né? Com o Ministério da Saúde, com a Secretaria de Estado, e uma boa conversa entre os gestores que estão na mesma região de saúde, né? Porque é muito complicado um município se sobrecarregar e conseguir dar conta da demanda regional sem que haja uma excelente articulação no nível regulatório, né? Então, essas demandas que a gente tem, muitas vezes, reprimidas, e no meu caso, eu trabalho já há 8 anos com judicialização da saúde, e muitas dessas demandas reprimidas acabam aparecendo para a gente, né, na judicialização da saúde, a gente enxerga muito bem as insuficiências de financiamento, né, do sistema de saúde, porque quando você fala em financiamento tripartite, que é o financiamento que o governo federal dá dinheiro para o SUS, os estados dão dinheiro para o SUS, e o município também tem o seu mínimo de participação no SUS, né, de arrecadação, e com esse montante de recursos arrecadados é que é possível, então, garantir para a população a integralidade do cuidado. Então, a população, a pessoa que é atendida na atenção primária, se eventualmente ela precisar acessar um especialista ou fazer uma cirurgia eletiva, ela tem que conseguir acessar esses serviços em tempo oportuno. E durante todo esse caminho que o usuário percorre na rede, é importante também que ele tenha informação sobre o projeto terapêutico singular, né? Então, ele entenda quais são os acessos que ele necessita, em que tempos ele vai acessar esses serviços, né? O que está sendo proposto no tratamento dele, né? Na ideia de que ele consiga, em todos os níveis de complexidade do sistema, ou seja, na atenção primária, na atenção secundária, na terciária, ele consiga resolver, né, as demandas de saúde dele, tenha resolutividade nessas demandas de saúde e possa viver a vida dele, né, com mais qualidade de vida, né, com menos queixas, enfim. É importante falar, né, que nessa questão da transparência, esse é um desafio muito grande, né, para o sistema de saúde, porque a gente avançou em muitas questões no SUS, né, o SUS, ele teve sucesso em muitas das suas propostas, desde a sua criação, né, como, por exemplo, a implementação da Estratégia de Saúde da Família, que em 20 anos teve um alcance importante, né, ainda que a gente
precise fortalecer essa estratégia, continuar. A gente tem um sucesso muito grande, toda a prevenção feita no SUS, por exemplo, na questão das vacinas, né, das campanhas de vacinação, enfim, o SUS, ele é tão completo que ele cuida desde a promoção da saúde, da prevenção de saúde, até dos casos mais complexos, né, na área médica, que são transplantes, por exemplo, né, o SUS faz 99% dos transplantes no Brasil. Então, a gente precisa discutir a questão do financiamento, né, todas essas estratégias de atenção, principalmente atenção especializada e atenção de alta complexidade, são absolutamente dependentes de um orçamento que é o orçamento federal, né, que está congelado desde 2016, né, 2017, na verdade, que entrou em vigor a emenda 95 de 2016, então essa questão do financiamento é uma pauta absolutamente relevante, que a gente precisa discutir, e não só garantir mais financiamento para o SUS, mas garantir que o financiamento seja destinado, né, que esse dinheiro vá para as áreas que, de fato, produzem saúde, produzem vida. Então, eu acho que a gente tem um sistema que tem uma regulamentação extremamente democrática, solidária, né, basta a gente conseguir cumprir, né, como diz o Gilson Carvalho, né, uma frase do Dr. Gilson, um grande sanitarista, ele dizia que é a ousadia de cumprir e se fazer cumprir a lei, né, ou seja, a gente conseguir, de fato, implementar o sistema de saúde que que os sanitaristas, né, e o movimento popular sonhou lá na Constituição de 88, né, que é um completo estado de bem-estar aí social que reduz desigualdades. Acho que era isso. Não sei se deu o meu tempo. Obrigada, Tarsila, deu sim. Assim, é importante a gente pensar nessa questão do financiamento, porque quando tem pouco dinheiro, e quando tem o desmonte, aí é que é mais importante a gente controlar como é que esse dinheiro está sendo gasto, para ver realmente as prioridades, para ver se a lógica é a lógica do interesse público, né, que é o interesse das pessoas, e porque esse tempo de espera, às vezes, ele não é razoável, ele está muito longe de ser razoável. Então, como proposta aí é entender como é que é o fluxo desses recursos, né, e para onde é que eles estão indo, e se isso pode ser feito de uma outra forma. Acho que isso é uma proposta importante para a gente pensar, aí para garantir o acesso. Obrigada, Tarsila. Agora, a Raquel vai falar sobre a saúde mental aqui no município. Boa noite. Obrigada. Obrigada, boa noite Raquel. A todos. Obrigada, Simone. Meu nome é Raquel, então, né? Minha formação, eu sou terapeuta ocupacional, sou branca, né? Estou com um lenço cinza na minha casa, na minha cozinha, tenho frases que gosto muito aqui atrás, por isso que eu escolho sempre esse lugar. E acho que é isso. Eu tenho especialização em dependência química pela Unicamp, eu tive uma trajetória no CAPS-AD de Jundiaí por 17 anos, né? E há um ano eu assumi a coordenação da residência terapêutica de uma das residências aqui do município de Jundiaí. A residência terapêutica é um dos equipamentos da saúde mental que acolhe pessoas que tiveram longas internações psiquiátricas, mas internações de 30, 40 anos, né? E aí a gente faz um censo, levanta-se que é do município de Jundiaí, então a gente traz para trabalhar dentro da lógica da reabilitação psicossocial, né? Devolvendo aí um lugar para essa pessoa na vida, para ela poder ser protagonista e ocupar lugares no mundo, né? E na cidade que ela devia de estar habitando, mas estava no hospital. Então, falar um pouquinho da saúde mental é falar um pouquinho da reforma psiquiátrica, né? Que ela começa no SUS, em 1970, né? E aí, sempre buscando também essa atenção de uma prática à saúde, né? Buscando a defesa de uma saúde coletiva, né? A equidade na oferta dos serviços, né, para as pessoas. É um movimento que ele começou
buscando esse protagonismo tanto dos usuários dos serviços, né, quanto dos próprios trabalhadores. Então, eu acho que isso foi dando um bom caldo, e ao longo do tempo, com muita batalha, né, foi conseguido aí, em 2001, a Lei 10.216, que é a lei da reforma, onde começa a tramitar aí no Brasil, né, e aí começa a existir os equipamentos para você cuidar fora do hospital, porque o movimento antes era uma crítica a esse modelo de hospital, onde as pessoas ficavam trancadas e não voltavam para suas casas, né? Esse era o primeiro movimento da reforma. E aí, num outro momento, já vem a implantação dessas redes extra-hospitalar. E aí, o que compõe, né? A gente, no município de Jundiaí, hoje a gente compõe esses equipamentos da RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial, a gente compõe com um CAPS-AD, que é 24 horas, um CAPS Saúde Mental também 24 horas, né? O que é? São serviços que têm leitos disponíveis para as pessoas que têm transtornos mentais graves e que, no momento de crise, eles vão ser acolhidos ali. Cuida da crise, volta para casa e continua naquele território e na vida que a pessoa tem. Temos também o CAPS 2, temos o CAPS Infanto-Juvenil, né? A residência terapêutica, que são 2 residências, o consultório na rua, né? Onde oferta aí o cuidado em saúde às pessoas, né? Que estão no momento em situação de rua. E aí a gente acabou de ser aprovada a unidade de acolhimento também, que vai começar a compor aí agora a rede, tanto adulto quanto infanto-juvenil. E eu acho que o que a gente precisa buscar, né, nesse garantia, essa garantia de direito das pessoas, é buscar o que a Elisa estava até falando, fazendo um link agora, né, do SUS. Eu acho que é buscar essa ampliação de acesso ao cuidado em saúde mental, mas na rede primária. Eu acho que a gente precisa buscar garantir isso, né? Porque a saúde mental, ela não é uma especialização, né? Por muito tempo eu acho que a gente cuidou como sendo assim. E aí, desconstruir isso é um processo educativo até em nós, né? E aí você fazer a pessoa de saúde mental transitar por uma OBS, garantir o cuidado que ela tem com o clínico, aquela mulher, ela também vai passar com o ginecologista, né? Um cuidado dentário, e aí buscar outros acessos na vida, né? Eu acho que faz a gente pensar muito o lugar dessas pessoas que têm questões de saúde mental, né? Onde elas ocupam, o que por muito tempo, onde elas ocupavam, e que hoje, de que forma que a gente está conduzindo isso, né? E acho que buscar a condução, garantindo que elas tenham acesso e o cuidado numa rede primária, eu penso que esse é o caminho. E eu acho que o município vem trabalhando muito em cima disso, né? Quando a gente junta, junto com o NASF, faz um trabalho paralelo aí de matriciamento, junto nas UBSs, né? Acho que a gente vem tentando fazer essa costura, né? Fazendo parcerias para a gente poder ir transitando diferente pelos territórios, né? E fazendo com que essas pessoas garantam seu protagonismo na vida, né? Mesmo tendo uma questão mental, né? E acho que pensando também hoje nesse momento do Covid, né, que a gente estava falando, quando também essas questões, eu acho que, não sei, existem as pessoas com transtorno mental, mas tem as pessoas que estão com sofrimento mental, né, e que eu acho que esse é um momento que a gente vai precisar também olhar e ver de que forma que a gente vai acolher tudo isso também, que às vezes não é um caso para um CAPS, mas que lugar que a gente vai cuidar, né? Elas vão precisar também de uma escuta, de um acolhimento, né, e de um encaminhamento para esses cuidados aí naquele território que ela habita, né? Então, acho que é um pouco isso que eu queria falar. Acho que é isso. Obrigada, Raquel. Não, de fato, a gente, enquanto você estava falando, eu estava pensando justamente nesse sofrimento que vem decorrendo dessa crise, momento, né, que a gente está passando, essa crise sanitária que tem efeitos
milhões de efeitos, economia, luto, uma série de coisas. E que isso gera um sofrimento, né? E não é um sofrimento de uma gravidade, porque a nossa rede está bem estruturada para casos graves, mas, assim, esse sofrimento que realmente precisa ser acolhido, precisa ter um lugar também, né? Na atenção primária, e as pessoas têm que ter direito a esse acesso, porque senão isso acaba se agravando e acaba... Sim. E aí a gente acaba caindo numa medicalização desnecessária, sim, né? E que muitas vezes um espaço de escuta é esse cuidado, né? Claro. Então, acho que são coisas para a gente ir pensando e aquecendo aí, né? E sim. Vai aparecer. Obrigada, Raquel. Agora a Rose vai contar um pouquinho. A Rose é uma guerreira que há muito tempo no SUS, em Jundiaí, vai contar um pouquinho como é que foi a implantação do SUS e do Conselho, né, do Comus, que é tão importante também nessa estrutura aí do sistema. Então, boa noite a todos. Eu sou Roselaine, assistente social. Eu estou na prefeitura há 30 anos, estou na saúde desde 96. Então, eu sou veterana aqui no grupo. Então, assim, eu gostaria de cumprimentar minhas colegas de trabalho, profissionais de saúde que estão, né, hoje... esqueci de fazer a audiodescrição. Eu sou morena, de ambos, vamos dizer. E uso óculos. Então, mas assim, que eu queria trazer para vocês um pouco da experiência que todo mundo falou sobre a implantação do SUS, né? Como que aconteceu, o que traz de diferença, como que era antes do modelo hospitalocêntrico, que era médico-paciente. E aí, hoje nós temos outros atores que são importantes no SUS, enfermeiros, técnicos, assistentes sociais, todo mundo, né, faz parte do cuidado, não só o médico. Então, o modelo antigo era bem isso, é o médico e o paciente. Aí o SUS vem e constrói e fala assim, não, eu não quero o tratamento da doença, eu quero um sistema de saúde, não uma reforma que venha mudar o sistema de tratamento da doença, não. É um sistema de saúde. É uma reforma, além de saúde, é uma reforma social, que vai trazer, para o SUS, vai trazer a educação em saúde, vai trazer a cultura, vai considerar o meio ambiente, né? Isso que era a reforma sanitária no SUS. E, né, o mais importante, além de toda a importância dessa do SUS, tem a participação do usuário. Então, a Lei 8142 traz a inauguração dos conselhos de saúde. Eu acho que a participação do conselho do SUS, acho que é o mais antigo que tem, né? Na 8ª conferência, que foi em 86, que foi uma luta dos mesmos profissionais, médicos, enfermeiros, profissionais de saúde, que estão hoje na frente, da batalha com o Covid, estavam lá na batalha para um sistema de saúde melhor, para um sistema de saúde como direito de todos, né? Não só aquele que pagava a previdência. Então, os recursos foram divididos e ficou o SUS, né? O Sistema Único de Saúde, ficou no Ministério da Saúde. E agora tem um conselho deliberativo. Então, o conselho é tripartite, que é o gestor, funcionários, né, trabalhador em saúde e usuários, todos com voz igual no conselho. E é deliberativo.
olha a importância disso. Olha a importância da gente ter a participação popular, tanto da fiscalização, assim, deliberar para onde vai esse recurso, no que a gente vai investir. Só que, junto com isso, tem o início da democracia. E daí, nós somos criados na ditadura. A gente não... Vocês não, né? Nem todos. Eu que venho de uma geração, eu fui criada totalmente na ditadura. A gente não aprendeu a discutir, a conversar, né? A saber. Então, o que acontece? Os secretários de saúde, eram secretários ou gestores, ficaram desesperados. Pensa bem pôr o povo dentro de uma sala com funcionário e eu tenho que discutir no que eu vou gastar. Isso foi enlouquecedor, né? Foi enlouquecedor. Aí o que teve? Teve parente no conselho, teve esposa, irmão, e assim, de tudo tinha. Porque o usuário da saúde, todo mundo é. A intenção deles era essa. Mas a gente vai construindo, tal. Acontece que, como nós não aprendemos a participar, nós também... as pessoas também não têm o conhecimento do que é o SUS. Então, e cabe ao gestor também tornar o conselheiro apto, né, com conhecimento da legislação, conhecimento da norma, né, conhecimento da lei, mas isso, conhecimento do orçamento, de como que divide o SUS, por que a gente gasta muito mais, por que a gente continua, 30 anos de SUS, continua gastando mais no hospital do que na atenção básica, sendo que exatamente isso que o SUS traz, para a inversão da pirâmide, para começar na atenção básica e gastar menos no hospital. Quanto mais você previne, menos há agravos nas doenças, né? Então, a intenção é isso. Só que a Secretaria de Saúde, unidade de gestão agora, é o segundo orçamento maior da prefeitura. Então, ele é muito, como que de moeda política, né? De ficar com a secretaria. Tem um status políticos. Então, uma época, por exemplo, tinha um gestor que ele não aparecia na reunião do conselho, porque segundo a lei mesmo, sempre pode mudar, tem município que mudou, mas o secretário ou gestor é presidente do Conselho de Saúde. E era exatamente no dia que ele tinha um carteado com os amigos. Daí ele ia faltar do carteado para ir na reunião do conselho? Não. Conseguia se falar com esse gestor? Não. Né? E, assim, é muito, assim, muitas coisas para fazer, muitas coisas para conversar, só que ninguém tinha acesso. Foi então que aconteceu que o Conselho reprovou as contas, olha a importância do Conselho de Saúde, reprovou as contas da gestão. E reprovar as contas é perder recurso. E perder recurso é ter que explicar, né, para a Câmara dos Vereadores e para a população, por que você está perdendo recurso? Por que você está perdendo recurso federal, estadual? Por quê? Porque o Conselho não aprovou suas contas. Aí que esse secretário caiu em si o que era o SUS. Né? Então, era um gestor, mas não tinha conhecimento do que era o SUS. Aí que ele passa a fazer. Só que esse sempre foi uma luta. Então, essa luta que começou na década de 70, continua hoje, né? Continua essa luta de construção, né, do SUS. Assim, mesmo com esse desmonte que a gente tem no SUS, a gente ainda tem que perseverar, né? Perseverar é a palavra.
Olha, eu fui conselheira de saúde, representando o trabalhador de saúde, mas eu tive que deixar. Porque uma época eu estava fazendo, já contei essa história para mim, eu estava fazendo os exames de saúde e estava fazendo um Holter, que é que mede os batimentos cardíacos. E um certo horário lá, você faz o relatório do que você estava fazendo, aí eu coloquei reunião. Aí fui levar o resultado para o médico, tudo. Aí ele perguntou assim, viu, que reunião é essa que você estava tal hora? Eu falei, tá, era uma reunião do COMOS, né, do Conselho Municipal de Saúde. Aí ele falou, você quer morrer? O meu coração batia até quase 300 batidos por minuto. Né? Isso é o quê? Estresse, mas não estresse. É estresse por acreditar, sabe? É estresse por não querer que continue o modelo hospitalocêntrico, porque aqui sempre foi, assim, construiu o HU, reformou o regional inteiro, comprou o regional para doar para o Estado, né? Reformou inteiro onde eu ame tudo com recursos da saúde. O Estado sempre teve uma participação mínima, né? Aqui em Jundiaí. Sempre. Nós nunca fomos buscar recurso. E sempre os recursos... Até hoje, Jundiaí não gera... Não tem a gestão do Fundo Municipal de Saúde. Até hoje, quem faz a gestão do dinheiro da saúde é o gestor de finanças, né? Isso, a lei não fala isso. O SUS o Fundo Municipal de Saúde tem que ser gerido pelo gestor de saúde, né? Ele que sabe quanto que eu tenho, quanto que vou gastar. Para a hora que eu tiver uma pandemia, eu não preciso dar explicação para o secretário de Finanças de quanto que ele vai ter que dar, quem eu posso contratar ou não, né? E é isso aí. Eu falei demais. Aí, obrigada, Rose. Gente, eu acho que, assim, foi muito importante essa escuta de todas. E aí o que fica, assim, a necessidade da gente conhecer, da gente controlar, de ter transparência, de ter participação, né? Então, eu vou encerrar a nossa live. Eu queria que vocês falassem 1 minuto cada uma, um encerramento, porque a gente já estourou o nosso tempo, a gente fala muito. Mas é muito bom saber que todas têm um coração nessa causa, né? Aí até chegar a ter um comprometimento cardíaco, que nem a Rose. E eu acho que é isso, o SUS precisa disso, precisa que a gente se implique de corpo e alma, né, para defendê-lo. Então, vou abrir a palavra aí na mesma sequência, mas tem que ser rapidinho, tá bom? Obrigada a todas. Então, eu começo. Queria agradecer primeiro o convite, a Simone, todas as mulheres dessa live. E o que fica para mim disso tudo é que o SUS está em constante construção, né? Porque a sociedade é dinâmica, a gente muda o olhar sobre o que é saúde, sobre o acolhimento, o autocuidado. E a importância da participação popular, eu também já fui conselheira do COMOS, e a importância de estar lá e de entender de orçamento, de onde vai o dinheiro, como que ele é aplicado, entender todas aquelas tabelas que eles também não falam tanto para a gente, enquanto em conselheiro, assim, essa formação do conselheiro é importante. A participação, né, não só no conselho, mas no dia a dia, na UBS, do seu cuidado com a saúde, de fortalecer a rede primária. Eu acho que fica nisso, assim, da gente poder fortalecer a base do SUS, né, que é a participação e a atenção primária. É isso. Mulherada maravilhosa, né, gente? Estou aqui encantada com vocês, né? Muito bom estar com vocês, participando também dessas construções.
Foi muito gostoso e eu agradeço também o convite, né? E acho que, enquanto trabalhadora, enquanto munícipe, enquanto usuária do SUS também, que eu sou uma SUS dependente, né? Eu acho que ficou muito claro nessa pandemia, principalmente, e eu trabalhei, né? Amanhã, inclusive, eu estou encerrando minhas atividades aí na Sentinela, de frente, assim, com essa questão da pandemia, e para mim, eu fico com a questão de que, apesar de tudo e de todos, o SUS não pode desmontar nada, né? Pelo contrário, né? A gente tem que valorizar ele cada vez mais, né? E as nossas ações de saúde, o acesso gratuito, e isso é um direito, né? E não deve ser tirado da gente em nenhum momento. Então, eu fico nessa luta, né? Com vocês, enquanto profissional, enquanto cidadã também. Gente, eu queria fazer minha fala final citando um pesquisador, médico sanitarista chamado Adriano Massuda. Ele é um professor da GV e ficou um tempo em Harvard, no Instituto de Saúde de lá, publicou uma pesquisa super importante sobre o SUS, os 30 anos do SUS, recentemente no Lancet. E ele coloca, ele tem uma fala muito legal sobre eficiência, né? Que adianta, a gente precisa fazer com que o SUS seja resolutivo e que as pessoas se sintam acolhidas. E ele coloca 4 grandes desafios, né, para que a gente consiga fazer uma gestão eficiente do sistema de saúde, né? O financiamento, que tem que ser suficiente e tem que ser direcionado para as áreas prioritárias. A governança, que deve ser interfederativa, né, e deve acontecer não só na região de saúde, não só entre Estado e União, mas também numa articulação com serviços privados, né, o fortalecimento do modelo de atenção de estratégia de saúde da família, né, que é o que garante a possibilidade de uma cobertura universal, né, e uma alocação de recursos que olhe para desde a formação, né, do profissional de saúde, desde a carreira do profissional de saúde, né, até as inovações tecnológicas que são necessárias também, a telemedicina, a implementação de prontuário eletrônico e de sistemas para que os serviços de saúde e a rede consiga acompanhar melhor esse usuário. Eu acho que esses são desafios, né, que se trabalhados e fortalecidos, se a gente conseguir superando esses desafios, a gente vai conseguir reduzir de maneira importante as desigualdades em saúde, não só na nossa região, mas acho que de maneira a gente consegue ir transformando, né, as vidas das pessoas e conseguindo uma realidade diferente aí para o país. É isso. Queria agradecer a todo o Movimento Cardume aí pelo convite, as mulheres que estiveram conosco, todas aqui, todas lindas aí, né, defendendo uma causa tão bacana. E eu queria, acho que, além de agradecer, deixar, assim, o pedido que a gente possa continuar buscando a garantia de direito das pessoas que têm questões de saúde mental, né, e que a gente possa batalhar sempre pelo cuidado em liberdade, né, esse é o eficaz, né, e é o que traz a vida, é o que faz as pessoas poderem exercer o seu protagonismo na vida, e quem não gosta disso, né, eu acho que o SUS, ele dá essa oportunidade também, da gente poder estar trazendo essa possibilidade para as pessoas, tá bom? Obrigada. Sou eu. Então, eu queria deixar aqui registrado a minha participação e meus parabéns a todos os funcionários públicos de saúde que têm se dedicado, que não pararam nem um minuto durante essa pandemia, que a dedicação é muito grande e ficou... de fato, o SUS foi o protagonista, né? O SUS que eles queriam desmontar o ano passado foi o protagonista nessa pandemia, porque chegou uma hora, assim, os convênios, ontem, praticamente, que estão atendendo para fazer exames, né?
foram no SUS. As pessoas ficaram doentes, foram no SUS, foram tratadas no SUS, foram internadas no SUS. A primeira pessoa que ficou internada, que foi em Brasília, né, que veio de fora e ficou internada, ela saiu da clínica onde ela estava e foi para ser atendida no SUS, porque as condições do SUS eram melhor. Então, assim, está aqui a nossa luta, né, que é de cada cidadão, que é um direito de todos o SUS. E nós vamos lutar até o último minuto, né, para não desconstruir o que nós conseguimos construir até agora. E sim, assim, melhorar as nossas condições cada vez mais. É isso aí. Muito obrigada. Obrigada, meninas. Foi muito inspirador participar disso e eu acho que é isso mesmo. Se o SUS começou com luta de sanitarista, de profissionais e de usuário, é assim que ele vai continuar, é assim que ele vai sobreviver. Então, assim, esse é um espaço que a gente está abrindo de saúde política também, que é uma proposta do Cardume, nesse sentido de que a democracia que está tão adoecida, ela só pode ser recuperada com a participação de todos, o envolvimento de todos, porque são direitos que dizem respeito a todo mundo, a toda a coletividade. Então, agradeço muito todas vocês e todos que assistiram essa live, e é isso, vamos defender o SUS. Boa noite para todos.